Olá, turma! Voltamos com mais um novo conteúdo online. Dessa vez dando andamento no nosso conteúdo sobre placa-mães, onde falaremos sobre sockets, slots e barramentos. Antes de darmos continuidade, quero que vocês peguem o livro de hardware, abram na página 28 e leiam até a 37. Então, só após vocês fazerem esse estudo dirigido, indo nas páginas que eu estou citando, 28 a 37, aí vocês continuam vendo esse vídeo e ao final vocês vão executar uma tarefa que vai ser solicitada. Bom conteúdo e vamos lá, vamos conhecer o que são os sockets. Praticamente todos os componentes de um computador, como processadores, memórias, placa de vídeo, entre outros, eles são conectados à placa-mãe a partir do que chamamos de barramento. Tá? E então, sem entrar em termos técnicos, é o encaixe de que cada peça precisa para funcionar corretamente. Então, por exemplo, o processador, também conhecido por CPU, ele é encaixado na socket. E a AMD e a Intel, elas são as grandes fabricantes de processadores, elas possuem seus próprios sockets. Tá? E aí na hora de você adquirir um novo computador, um novo gabinete, é importante que você conheça, tá? O encaixe oferecido pela placa-mãe, para você não acabar comprando um processador para uma placa-mãe de forma errada. Então vamos abordar aqui alguns itens bem interessantes. Por exemplo, quando você compra um processador da Intel, Core i3, Core i5, da série 4000, normalmente eles são compatíveis com os processos com a socket LGA 1150. Quando você compra, por exemplo, uma AMD, tá? Exemplo, um A4, um A6 e um A8, eles são compatíveis com as sockets FFM2. Então, os processadores da AMD não encaixam na socket da Intel, professor? Não encaixam, tá? E vice-versa, cada qual com seus encaixes. Por exemplo, em relação a Intel, tá? Vamos considerar no mercado as sockets mais fáceis de encontrar, no nosso mercado. Então eu tenho aqui um exemplo da socket LGA 1150. Essa socket, por exemplo, ela é usada nos processadores que pertencem à quarta e quinta geração de processadores, e assim como é normal, entre os sistemas da Intel, elas apresentam pinos e permitem o encaixe de uma enorme quantidade de processadores. E o nome do socket, tá certo? O nomezinho da socket, ele pode ser desmembrado. Por exemplo, o número 1150 refere-se à quantidade de pinos, tá? Enquanto que a sigla LGA determina o modelo de socket, nesse caso disposto numa superfície horizontal. Então, o outro ponto também interessante, sobre essa socket LGA 1150 é que ela permite uma compatibilidade com coolers criado para modelos anteriores. Então, por exemplo, aqui, lembrando a socket é onde eu encaixo o processador, acima do processador eu coloco o quê? O cooler, que é para fazer o resfriamento do processador. Então, esse tipo de socket, ele permite que eu utilize, tá, coolers anteriores, de sockets anteriores, como por exemplo 1155 e 1156, por exemplo. Já que as dimensões, tá certo, de área do encaixe são as mesmas, 75 por 75. Outro bom exemplo é a LGA 2011, tá? E é um socket também destinado ao uso de placas para computadores top de linha, que recebe processadores Core i7 Extreme da Intel, ou servidores que usam a CPU da Xeon,
tá? Um aspecto bem interessante em relação a essa plataforma, né, o design, é que ele foi criado para prevenir que os processadores não compatíveis sejam encaixados nesse socket, né? E o que pode causar danos irreversíveis. Então, não tem como eu encaixar um processador de outro aqui nessa socket. Há também um mecanismo de trava, né, que garante que encaixe bem, justo, né, do processador de forma correta. E apesar da base ser sempre a mesma, cada nova geração de processadores X-Frame da Intel acaba introduzindo pequenas revisões dessa plataforma. A mais atual, por exemplo, é a LGA 2011 versão 3, que também é listado como LGA 2011-3, por exemplo. Outro socket também bem interessante é a LGA 1151, tá, gente? Ele estreou com um lançamento das mais recentes da arquitetura da Intel, né? E os processadores dessa família, elas rompem com a 1150, que era utilizada anteriormente. E agora as placas com essa socket permitem a instalação de soluções de refrigeração criada para funcionar com os modelos 1150, 1155, 1156, né? Uma vez que o espaço entre os pontos de fixação é o mesmo. Então, essas sockets são as mais atuais hoje aí da Intel que temos no mercado, ok? Em relação às sockets da AMD, você vê presente que é comum encontrar socket FM2+, é uma das sockets mais utilizadas, e podemos citar algumas sockets que são utilizadas pela AMD, como AM1, AM3+, entre outras. Outro barramento muito importante da placa-mãe são os slots de memória. Há livros que chamam de barramento, há livros que chamam de slots, tá? Mas no dia a dia é muito usual o técnico de TI utilizar a palavra slot. A maioria das placas, né, vem com 2 slots de memória. No exemplo aqui, nós temos 4 slots de memória e aqui, em algum lugar na placa, vem escrito mostrando quem é o slot 1, slot 2, slot 3. E para que serve isso? Para que você, quando comprar memória, você saiba em qual slot você deve encaixar. Mas, Eduardo, em qual normalmente eu coloco? Tem uma posição? Sim. Normalmente é o slot 1, e o slot 1 ele fica próximo à socket, que você acabou de fazer o estudo. E por que ele tem cores diferentes? Ele tem cores diferentes porque nessa placa, tá, possivelmente ela tem a tecnologia Dual Channel, né? O que aconteceu? Antigamente, tá certo? As memórias RAM, elas eram responsáveis por fazer o envio de dados, tá certo, para o processador. E funcionava perfeitamente. Só que com a evolução das CPUs, as memórias foram ficando para trás e foi comprometendo a agilidade dos micros. Então, para solucionar o problema, as memórias acompanharem a evolução dos processadores, foi criada uma tecnologia chamada Dual Channel, onde ela é capaz de aumentar a largura de banda de memória através de canais duplos de pente de memória inserido na placa. Então você observa que tem dois slots iguais, exatamente para fazer a opção do Dual Channel, né? E esse recurso possibilita a geração do novo caminho para a transmissão de dados da memória, tá, ao processador e vice-versa, atingindo o dobro de velocidade de comunicação entre a memória RAM e o processador ou o chipset. Agora, no entanto, o Dual Channel só funciona, tá certo, com a utilização de canais de pares de memória que devem ser do mesmo tamanho, tá? Então, exemplo, 4GB, 4GB, 2GB, 2GB, tem que ter a mesma frequência, um exemplo, 133, 133, e tem que ter a mesma temporização, ou seja, a latência, tá?
Em relação ao tipo, Eduardo, eu tenho uma memória do tipo DDR3. Tem uma pessoa querendo me vender uma memória do tipo DDR4. Eu posso comprar e colocar na minha placa? Não. Memórias do tipo DDR3 só encaixam no slot DDR3. E DDR4 só encaixa em slot DDR4 porque eles têm pinagens diferentes. Então esses slots eles foram feitos para cada tipo de memória. Outro barramento muito interessante na placa é o barramento PCI. Esse barramento ele serve como barramento de expansão e quando é que o técnico de TI ou o usuário utiliza esse barramento? Quando um componente on-board, tá, ele venha a dar defeito ou falta algum componente que você necessite e aí você compra a placa off-board e acrescenta. Exemplo, vamos supor que você precisa de um componente de som. O componente de som da sua placa-mãe deu defeito. Então você poderia comprar uma placa off-board e ligar em qualquer um barramento PCI desse. Professor, e se a placa-mãe que eu comprei, tudo funciona, mas não tinha, por exemplo, acesso ao wireless? Eu poderia comprar uma placa de rede wireless, né, e instalar no barramento. Assim como qualquer outro exemplo, placa USB, placa de rede. Então, é um barramento de expansão. E uma característica marcante nesse barramento é que você tinha o recurso do plug and play, ou seja, que significa plugar e usar. Então, bastava que você, com o computador desligado, instalasse a placa. Quando você entrasse no sistema operacional, o drive da placa automaticamente ele é reconhecido, instala, quando ele solicita que você reinicie o computador e a placa já está em funcionamento. Então, um barramento fantástico que por muitos anos esteve presente nas placas. Mas essa placa-mãe, quando você comprava, além de vir um barramento PCI, vinha um barramento extra, exclusivo para você ligar uma placa de vídeo. Esse barramento ele se chamava AGP. Foi desenvolvido pela Intel no ano de 1996, né? E basicamente para fazer o quê? Para fazer a parte de aceleração gráfica. Então, quando eu queria jogar então, um game ou uma aplicação em 3D, o usuário utilizava um barramento exclusivo para isso, um barramento chamado AGP. Ele passou por as velocidades de 1x, 2, 4 e 8 e acabou sendo substituído por um barramento melhor do que ele, né? Então, hoje você não encontra mais placas-mães do tipo AGP, tá? Ela foi substituída, foi descontinuada. O padrão PCI Express, né, o PCI-E, né, ou PCI-X, né, ele foi concebido pela Intel entre o ano de 2002 e 2003 e se destacou por substituir os dois barramentos anteriores. O barramento PCI, né, que está aqui presente, o branquinho, e o barramento AGP, que era o que era exclusivo para a placa de vídeo, né? E ao contrário dos demais, o PCI Express ele é usado muito até hoje. Agora ele se tornou o barramento padrão no mercado, o PCI Express. Substituiu o PCI, substituiu o AGP. Isso porque o PCI Express está disponível em vários segmentos. Tem ele hoje na versão 1x, 4x, 8x e 16x. Cada X desse indica uma via de transmissão. Ou seja, portanto, quanto maior é esse número aqui, tá? Maior é a taxa de transferência de dados. Isso significa dizer o quê? Que, para você ter ideia, um PCI Express de 1x, ou de 1x, ele trabalha a 250 megabytes por segundo. E já o de 16, isso aqui é 250. Isso aqui trabalha 4.000 megabytes por segundo. Isso na versão
porque ele tem as versões de tecnologia na versão 1.0. Né? E aí o PCI Express recebe a atualização periodicamente, a cada nova atualização que ele vai tendo, e vai dobrando a largura de banda em relação à sua geração anterior. Né? Então é um barramento utilizado hoje para você ligar som, rede, só que o barramento de 16x é o que é utilizado hoje para você ligar sua placa de vídeo. Para o nosso próximo conteúdo online, vamos abordar placa-mãe, continuando esse assunto tão importante na vida de um profissional da área de informática, o profissional da área de TI, conhecer a fundo o funcionamento de uma placa-mãe. E aí vamos abordar o barramento IDE, o barramento FDC, SATA, entre outros. E eu tenho uma missão para casa que é no livro de vocês. Quero que vocês abram o livro na página 199 e respondam as questões, tá? Ou numa folha de A4, ou numa folha de caderno. Vocês vão responder as questões do exercício 3 e 4. Não esquecer de colocar no cabeçalho da folha seu nome completo, turma, horário e professor. E uma vez que vocês tiverem respondido essas questões, eu quero que vocês enviem para esses 2 e-mails. Anexe na mensagem, tá, o exercício, seja ele em qual formato você decidiu enviar. E no assunto coloque o nome da turma, seu nome completo e o professor. Pode abreviar lá o nome do professor. Faça o envio e conto com vocês. Espero vocês no próximo conteúdo online. Divulguem entre os colegas. E foi bom estar com vocês. Vocês são tops.